São reportagens em que hoje, quando nós conversamos e qualquer assunto vai ser abordado, uma das primeiras coisas que nós colocamos é assim: quais são os meus direitos? Não é mais, em primeiro lugar, quais são os meus deveres. Então, por que estamos sendo nutridos por informações que vão aos poucos nos contaminando, vão tirando coisas que aparentemente eram imexíveis, coisas que tínhamos como que não seriam nunca mexidas em nossas vidas, e agora está trazendo sim para muitos um abalo espiritual. Muitos escolhem pregadores, muitos escolhem mensagens, porque eu não quero mais que a mensagem me confronte. Hoje em dia eu quero uma mensagem que ela vai sempre estar do meu lado, sempre vai estar produzindo em mim só o desejo de ganho, só o desejo de vitória. Mas essa não é a promessa do nosso Senhor. A promessa de Deus para nós são coisas eternas. Aqui na terra Ele nos ajuda a passarmos pelas aflições, porque aqui nós temos e teremos, enquanto pessoas vivas aqui, teremos aflições. Mas Ele diz que Ele é conosco, Ele está conosco. Ele não só estará, não, Ele está conosco em todos os momentos. Ele diz assim, bem claro para nós: buscar-me-eis e me achareis. Isso é claro. Não tenha dúvidas dessa palavra do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Mas não é só uma busca comum, não é só a busca quando estamos como Pedro se afogando e estender o braço: Senhor, me socorre, porque eu estou perecendo. Não é só nesse momento de buscar o Senhor. O crente, ele entra mais em perigo quando ele recebe uma grande vitória. Porque é naquele momento do festejo, é naquele momento de alegria em que ele abre a guarda dele. Porque nos momentos em que estamos passando por aflições, nos momentos em que as dificuldades são grandes, ali dificilmente a guarda se abre. Ali, os momentos que eu tenho, há muito tempo que eu não ajoelho para orar, mas quando eu entro, quando o caminho se estreita, aí eu me lembro do joelho. Aí eu vou ajoelhar, eu vou falar com Deus. Aí eu vou ter mais tempo para buscar o Senhor. Aí eu vou ter tempo para jejuar. Aí eu vou ter tempo para orar, sabe? Mas por quê? É porque agora eu vejo a necessidade desse Deus maravilhoso, desse Deus que, sabe, me tirou de um lugar tenebroso, me tirou de um lugar onde existia só a vaidade, só o desejo do primeiro lugar, aonde eu só olhava e conseguia só me enxergar, eu não conseguia ver o meu semelhante, eu não conseguia ver meus amigos, tudo para mim eu tinha que estar em primeiro lugar, eu tinha que ser a estrela, eu tinha que ser aquele que brilhava, até que um dia Deus mostrou para mim que a vida não é assim. E hoje, se nós não tivermos cuidado, nós entramos por esse caminho. E essa noite Deus preparou para nós uma palavra de vida, uma palavra de ensinamento, uma palavra que traz recordações para nós e que nos ensina, que faz multiplicar dentro de nós o desejo de buscar ao Senhor. Muitos estão sofrendo, mas por que estão sofrendo? Existe uma lógica, existe uma palavra já dada, escrita. O meu povo está sofrendo, está perecendo, mas qual é a causa? Temos que pegar a causa para ver o efeito. Qual é a causa? Porque não quer mais estudar, não quer mais, não é só ler, pegar a Bíblia, pegar como um livro hoje. Para quem não foi falado de manhã, hoje comemora-se o dia da Bíblia, segundo domingo. Mas será que eu tinha essa lembrança?
Será que eu vim para a igreja hoje sabendo que hoje era o dia da Bíblia? Entende, irmãos, como pequenas coisas estão ficando para trás? A família de Jesus toda ia para aquela grande festa, festa da Páscoa, ou outras festas, Jesus ia junto. Mas na volta, eles, sabe, compartilhando, sorrindo, brincando, se alegrando. Mas de repente, quando olha para trás, cadê Jesus? Aonde Jesus está? E assim é a nossa vida. Se não tomarmos cuidados na nossa caminhada, nós deixamos Jesus para trás. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Quero agradecer a Deus e agradecer ao irmão Cristiano, que o irmão Cristiano, ele tem me ajudado, ele tem feito essas imagens, só para trazer uma lembrança para nós do tema, da referência, e eu sou muito grato a Deus pela vida do Cristiano, que Deus continue abençoando a sua vida, Cristiano. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Pedimos ao Senhor nesse momento que nos dê sabedoria, pedimos ao Senhor que encha o nosso coração e prepare o nosso coração e os nossos ouvidos para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada que o homem lute, batalhe e sofra em sua vida que não seja por amor, ou por aquilo que ele considera de muito valor. Quanto mais você ama algo, mais alegria você tem em ter aquilo bem próximo a você. Tem gente que ele consegue amar um bem material. Eu não posso amar um bem material acima de Deus, acima da minha família. Mas nada diz que eu não posso zelar por um bem material, entendendo que aquilo ali é uma construção, é uma obra de Deus me abençoando, que Ele veio para a minha vida como bênção. Agora, eu não posso pegá-lo e colocar no lugar de Deus, num altar. Eu não posso pedir a Deus: Senhor, por favor, agora o meu carro, agora a minha casa, agora a minha conta, agora o meu barco, agora as minhas coisas tomarão esse lugar, porque eu entendo que elas são muito preciosas para mim. Nem a minha família. Eu não posso pegar o meu filho e colocar no lugar de Deus. Nem a minha filha. Eu tenho que amá-la, protegê-la, educá-la, mas ela é minha filha. Se não fosse Deus, eu não a teria. Deus promoveu na minha vida. Então nós queremos ter tudo isso perto de nós. Queremos, é claro. Mas quando nós deparamos com a palavra de Deus, vimos quando o Senhor Jesus, ele falava do reino, ele queria mostrar ao homem que o reino é um valor, é muito maior, e que você pode ter. Não existe valor maior do que o reino, e que você pode ter. É o maior motivo pelo qual um crente deve servir a Deus, é quando ele alcança isso. Tem motivo
maior ou melhor para servir a Deus, se não for para o seu reino? Porque quando alcançamos isso, olha só, vem a alegria que nunca acaba, por mais que às vezes aconteça de você se entristecer, mas a alegria, ela não acaba. Ou você vai ser triste pro resto da vida? Não, fiquei um momento triste, mas eu estou alegre. Essa alegria, ela é plena, essa alegria é completa e essa alegria é real. Quando eu alcanço e tenho a noção do reino de Deus na minha vida. Aí vem as perguntas que são perguntas interessantes que eu também fiz e busquei, tanto na Bíblia como em livros, dicionários, algumas respostas mais concretas que eu pudesse entender o que é o reino. Aí nós dividimos bastante. Um dos pontos que eu peguei aqui na Bíblia e coloquei que o reino é o governo de Deus. No Salmo de número 145, versículo de número 13, diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Isso é o reino de Deus. Ele é eterno, permanece de geração em geração. O outro é o reino, é a intenção de Deus para a vida. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: é o reino de Deus, é a intenção, tá, irmãos? Para a vida. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Ele vai continuar, Pedro vai continuar. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aí entra um ponto e vírgula. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Ponto. Portanto, irmãos, está falando para irmãos, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu vejo esse capítulo 1, do versículo 5 a 11, recheados de ensinamentos, que ele me traz a uma realidade com explicações que até talvez os mais leigos compreendem, porque existe uma lógica dentro do ensinamento, e ele mostra a intenção de Deus para a nossa vida no reino dele. Jesus, ele nos apresenta o reino em 3 perspectivas. Agora Jesus nos apresentando o reino em 3 perspectivas, que eu abri um parênteses e coloquei 3 parábolas, porque foi o que nós lemos, em 3 parábolas, e eu gostaria de trazer esse contexto bíblico para aplicarmos na nossa vida atual, naquilo que nós podemos perder ou ganhar, se a gente faz a aplicação certa. Mais uma vez eu vou perguntar: o que é o reino de Deus? Vou responder segundo a Bíblia. O reino de Deus pode ser interpretado como um estado final da salvação, onde os homens viverão eternamente com Deus
e a lei do amor incondicional será instaurada. Essa é quando alcançamos o reino de Deus, viveremos com Deus. A lei incondicional do amor, ela será implantada, é o amor. Não existe eu dizer, eu amo você, mas dentro dessas condições aqui. Eu só amo se você me corresponder nisso aqui. O amor não é isso. O amor é amor e ponto final. Ele é incondicional. Se eu fico pensando, quando eu entrei nesse momento do amor incondicional, eu fiquei pensando naquele momento de Jesus. Se Jesus, até antes mesmo de ir para a cruz, quando ele ali no Getsêmani, ele sabe da sua oração, na sua aflição, poderia abrir ali ele um momento de desistência, porque ele poderia pensar, mas eu falei tanto, eu ensinei tanto, mas não aprenderam nada, não querem, eles não querem fazer, sabe? Mas o amor que ele nutria, não colocava essas condições para as pessoas. Era um amor incondicional, independente do que fizeram, do que estavam fazendo, do que fariam. Ele colocou esse amor incondicional. O reino de Deus é como uma surpresa. Eu não sei você, mas eu testemunhei aqui da conversão das minhas filhas. Elas, muito jovens, elas iam para aqueles pequenos bailes que tinha muito bailezinho. Sabrina e Fabiane, nunca pensaram? Igreja, Jesus, ser crente? Nunca. Aí vem isso aqui, o reino de Deus, ele se apresentando como uma surpresa. Foi num baile desse que o Senhor as alcançou. Eu não sei você, mas no versículo 44, lê comigo, está aí, sua Bíblia está aberta. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. É semelhante a um tesouro oculto. É uma coisa muito valiosa. O que aconteceu com esse homem? O que o levou a estar no campo procurando? Aí Jesus traz essa parábola para mostrar para eles, porque eles tinham que entender, eles tinham um tesouro como uma coisa muito grande, muito valiosa. E Jesus agora vem trazendo para eles o quê? Essa comparação desse tesouro, esse homem, ele achou, se apresentou para ele. O que ele fez? Pegou, saiu gritando, saiu correndo. Não! Ele esconde. Ele vendeu o que ele tinha. Porque ele entendeu que aquele campo era muito valioso. Que foi ali que ele encontrou esse tesouro. Às vezes o reino de Deus chega como descoberta casual. O Senhor chegou para mim de uma forma que só Ele mesmo poderia chegar. Tinha forças para dizer que eu o amava, que até então eu não amava. Eu não sei, o sentimento que eu tinha por Deus naquela época, talvez fosse medo. Talvez fosse medo. Eu não nutria amor por Jesus, nunca tinha sido ensinado para mim isso. E chegou de uma forma muito casual. Muita gente, ela não está pensando em Deus quando tem um encontro com Cristo. Às vezes uma pessoa vem à igreja, ela não tem esse encontro com Cristo ainda, não teve. Às vezes ela vem na igreja por uma necessidade física, por uma necessidade muito emocional, mas ela não vem na igreja difícil. Ela vem na igreja já com o propósito de que eu amo muito esse Deus, hoje eu quero, é hoje.
Se eu fizer uma pergunta, quem veio por amor aqui? Talvez um ou dois, não sei, ou ninguém. Nenhum de nós, eu acredito, possa ser que haja as exceções, mas veio para Jesus livre, sozinho em casa. E eu não quero, sozinho, eu quero Jesus. Não viemos por problemas, viemos pelas aflições, as coisas que nos afligiam lá no mundo. A diferença é que hoje coisas nos afligem, mas a diferença é que eu posso parar, aonde for, e eu posso falar com Deus sem precisar pegar o meu celular. Essa é a diferença. Então é muito casual. E muita gente vê Jesus sem estar pensando. Nem se preocupa com salvação. Às vezes, para alguns colegas, eu não perco a oportunidade. Fale em tempo, fora de tempo. Fale. Pastor, não sei pregar. Sabe. Você sabe falar de Jesus. Quero repetir mais uma vez que eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é uma pessoa que eu muito amo na minha vida, é minha mãe, 93 anos, analfabeta. Quantas sábanas já ganhou para Jesus? Nunca subiu no púlpito assim para pregar? Mas uns meninos daqueles que ficam lá perto, onde ela mora, tem um respeito muito grande. Uns saíram, abandonaram, estão na igreja, estão na presença de Deus. Sabe, irmãos, muita gente não pensa mais em salvação. Para muitos, essa palavra salvação está se tornando muito banal, pasme, até em algumas conversas de crentes. Não se interessa por buscar. Esse é o meu erro, assumo, porque quando eu estou de folga eu tinha que vir. Por que não se participa mais em culto de oração? Porque às vezes quando a pessoa está dirigindo o culto, quando fala vamos tirar um período de oração, porque a testa se frange, porque isso, sabe, passou a ser uma coisa que incomoda. Mas sim, a melhor forma que eu tenho para falar com Deus é aquele: buscar-me-eis e me achareis. Mas quando se faz uma oração, fugimos, não queremos mais. O reino é como uma revelação de Deus. Revelação de Deus. Nos versículos 45 e 46 diz assim, lê comigo: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Esse é um bom. Ele procura. A pérola, é claro, eu não sei o valor. Eu estaria mentindo se eu falasse alguma coisa aqui sem antes ter pesquisado. Mas eu não sei o valor, mas eu acredito que ela seja preciosa. O seu um valor muito precioso. Esse homem aqui, ele procurava, ele buscava. E quando Jesus ele compara, ele faz que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E eu quero trazer para a minha vida, qual é essa pérola muito valiosa que eu tenho buscado encontrar no reino de Deus? Qual é a minha perspectiva de vida? Olha, que se passou um ano, está terminando agora. Eu falo com os irmãos que, assim, eu particularmente não tenho nenhum projeto para o ano que vem, até agora, eu não tenho. Não quero cair mais uma vez no erro de me denunciar através de projetos que eu nunca cumpri na minha vida. É projeto disso, projeto daquilo que você nunca. Você não criou uma perspectiva no coração de Deus. Porque Ele te conhece.
Você tentou criar para você e para algumas pessoas. Mas para Deus você não criou a perspectiva em dizer que ano que vem os meus projetos serão esses. Mas esse homem aqui, ele buscava coisas preciosas. E eu fico pensando, nós, como irmãos, igreja, qual é a perspectiva para a igreja? Eu, como membro da igreja, o que eu posso pensar em que eu não somei esse ano? Em todo o tempo que eu passei na igreja, durante todo esse ano, o que eu somei esse ano? O que eu fiz para melhorar os relacionamentos na igreja? O que eu fiz para melhorar os relacionamentos com meus irmãos? O que eu fiz para melhorar os trabalhos? O que eu ajudei? O que eu colaborei na igreja? Dentro das campanhas? O que eu colaborei? O que eu pude? Não é que eu tenho que dar o meu dinheiro, que é o único dinheiro que eu tenho para comprar um pão amanhã, não é isso. Mas aquele momento em que eu podia dar e não dei. Aí foi feita uma pergunta hoje, foi interessante a pergunta em dizer que Caim e Abel, na oferta, os dois ofertaram. Mas temos a obrigação, oferta é coração, oferta é sentimento, oferta é desejo. Eu fiz a comparação de duas maçãs. Essa maçã, uma maçã muito bonita, muito grande, linda demais aos nossos olhos. E essa maçã menor um pouquinho, mas uma bonita maçã, mas menor um pouquinho. Aí está lá Abel pensando em ofertar. O coração dele batia acelerado. Quando ele pegou naquela maçã, ele falou: não, essa maçã é para o meu Deus. Eu posso ficar com essa aqui, mas essa é a melhor que eu tenho. Essa é para o meu Deus. Já por outro lado, Caim, quando pensou na hora da oferta, estou conjecturando, tá, irmãos? Ele pega as duas maçãs, mas seu coração já não bate, não pulsa de tanta alegria. O seu coração já bate preocupado. Se vai me faltar amanhã. Ele pega as duas maçãs, pega aquela maçã grande, linda, maravilhosa. Ele, que coisa linda. Aí pega essa daqui. Mas Deus não vai comer a maçã. Eu posso dar essa daqui para Deus. O grande problema não é o tamanho da maçã, o grande problema não é a maçã. O grande problema é o que eu proponho no meu coração. É o que eu penso em dar ao meu Deus. É durante todo esse ano. Então, qual foi o tipo de maçã que eu ofereci? Aonde está a minha fé hoje? Se eu vier para a tabela, para o verde, para o amarelo e para o vermelho, eu encostar, aonde a minha fé vai ficar ali? Esse homem, ele buscou o melhor. Ele buscou pérolas, porque ele entendia que aquilo ali era também um grande tesouro para ele. O que ele fez? Ele encontrou, ele vendeu tudo. E eu quero trazer isso para você doar a sua vida para o Senhor. Deixar com que Ele conduza a sua vida. Não é só falar para Ele assim: Senhor, eu confio no Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Não é só isso. Porque ele não só quer que você entregue a sua vida, o seu caminho a Ele, mas Ele quer que você confie nele. Porque Ele faz. O Senhor faz. Existem tantos testemunhos, tantas coisas de que eu vivi na minha vida, e eu posso falar diante de Deus e diante dos homens, em acreditar, e hoje a certeza de que Deus faz. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que Deus faz. Ele continua operando milagres. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus levanta o caído, Deus dá força ao fraco.
Ele continua sendo a nossa dose mais forte, é Jesus. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele precisa de nós? Não, não precisa. Porque se eu não pregar aqui, esse microfone fala, ele prega. Esse instrumento prega. Mas ele prefere que eu faça, porque eu sou servo dele. Ele me dá vida para isso, para servi-lo. Finalmente, o reino de Deus é como, sabe, um arrastão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pescar. Eu não me atrevo muito. Pesquei algumas pequenas vezes com muito medo, porque eu não sei nadar. Se eu cair, eu desço. Vou visitar lá no fundo, se eu conseguir afundar até lá. Eu não sei nadar, então eu não me atrevo muito a ir para dentro d'água. Às vezes quando eu vou à praia assim, parece brincadeira. Se você ficar de lá filmando, depois você vai ver que aquilo ali vai ser motivo de muito riso. Porque quando eu entro na água, que a água bate aqui e depois espirra, bate aqui, eu saio correndo de volta para a areia e fico para lá. Eu tive algumas oportunidades de estar com alguns colegas, eles com uma rede grande. Eles falaram para mim: Kleber, nós vamos arrastar. Arrastar para mim, o único termo que eu conheço de arrastar é pipa, que quando você bica assim e você vai cortar o outro, só esse termo que eu conheço. Mas eles pegavam de um lado a rede, o outro do outro, e entrando, fazia assim. Aí vinha. Tinha arrasto deles, que eles conseguiam pegar alguns peixes. E é o que narra a palavra de Deus. Eles arrastavam, e quando chegavam lá na areia, eles sentavam mesmo, iam abrindo os peixes bons, eles separavam, os ruins jogavam fora. E é o que diz aqui a palavra de Deus. Será que isso não cabe? Não cabe. Aí vai falar assim: pastor, mas eu já tenho o Senhor. Que bom que você pensa assim. A minha única preocupação nisso é falar que tem o Senhor, é que se Ele vive comigo, se Ele está comigo. Uma pergunta muito interessante que foi perguntado hoje foi: o Espírito Santo habita em mim? Sim, habita. Mas eu perguntei assim: o que separa Deus do homem? É o pecado. Ok. Mas a gente fica pecando. Então quer dizer que o Espírito Santo ele sai, ele entra, ele sai? Não. Essa resposta talvez não seja a adequada. O homem, quando ele peca, sempre está sendo aguardado a contra-resposta dele, do arrependimento para o perdão. Se isso acontece, evidentemente que o Espírito Santo ele continua habitando em você. Mas se eu não penso em me arrepender, se eu quero continuar na prática do pecado, e se eu tenho uma pessoa santa em mim e esse corpo já está contaminado, eu não vou ter mais aquela pessoa comigo. Ela se afasta de mim. Ela vai continuar cuidando de mim? Vai continuar, mas não habitando em mim. O que a gente na verdade precisa, irmãos, é pensar nessas coisas que são rudimentares. A gente não precisa de muita coisa para sobreviver no reino de Deus. A gente só precisa obedecer as coisas que o Senhor tem nos ensinado e mostrado para nós no nosso dia a dia. Porque se não fosse mais dessa forma, não haveria mais motivo nenhum para que a gente viesse para a igreja para ouvir as mensagens. O Senhor, quando nos traz, Ele nos conduz, move a cada um de nós, através do seu Espírito, para estar aqui com alegria. E com alegria. É para nos trazer a memória. É para nos fazer lembrar de coisas que nos ensinou. Aqueles que têm mais idade aqui, tem coisas que os seus pais te ensinaram lá atrás. Não tem coisas que você lembra?
de uma educação quando te deram? Você lembra? E esses são os ensinamentos que Deus traz para nós. E a gente entender como é o reino dele. Eu não posso tratar o reino de Deus como uma coisa comum. Não! Por isso que eu falei, quando eu chego com responsabilidade. Quando eu saio de casa, é responsabilidade, porque eu estou no trânsito. E o trânsito quer uma prova, não tem, para mim não tem prova maior, pode ser que tenha. Mas para mim, uma das provas maiores que tem para o crente é o trânsito. É uma das provas maiores que tem o crente. É melhor você fechar tudo. E às vezes, claro, sem palavrão, crente não xinga. Crente não xinga. Você desabafar dentro do carro sozinho. Sabe? Umas fechadas que você leva, umas coisas absurdas, a pessoa sai, você joga na sua frente e você só fica assim, Senhor. E hoje fica com a sua vontade de rir. Entendendo? Porque as coisas estão se tornando cada vez mais absurdas. Eu quero, irmãos, ilustrar uma situação. Tinha uma senhora que ela fazia parte de um grupo de pessoas que distribuíam aquelas refeições à noite, né, para as pessoas necessitadas que dormem aí na rua, debaixo de viadutos, coisas assim. E com ela, o seu esposo, que não era crente, mas era um bom homem, ele fazia questão de acompanhá-la e nesses momentos, quando eles estavam distribuindo, sempre tinha um do grupo que trazia ali uma palavra de reflexão para aquelas pessoas. E é claro que a expectativa daquela senhora, ela já não nutria dentro mais dela que o marido dela fosse aceitar Jesus. E sim, daquelas pessoas que estavam ali necessitadas de até uma marmita, de ter de repente um momento ali de ter um encontro com Cristo, nunca o seu marido. E uma dessas vezes fizeram o trabalho, inclusive até um pouco cansativo, chegaram em casa, ela está para trocar de roupa e de repente ela entra no quarto e vê o esposo dela sentado na cama chorando. Ela pergunta, meu filho, o que foi? Aí ele falou para ela, o que eu faço para aceitar Jesus e me batizar? Sabe, irmãos, o reino de Deus, ele é como uma surpresa para nós. Porque cada um de nós aqui tem o que contar. Cada um de nós, se tiver oportunidade para falar como teve um encontro com Cristo, dificilmente você não vai se lembrar. Mas o que a gente precisa entender é que tem pessoas que precisam de uma palavra para conhecer o reino de Deus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Jesus também nos ensina o reino de Deus. Ele nos ensina como crentes. Não é porque eu já tenho esse encontro, não é porque eu já sou cristão há 30 anos, não é porque ele me deu a graça e colocou sobre mim um ministério pastoral. Não. Eu preciso a cada dia, porque eu sou um edifício em construção, a cada dia procurar entender mais a palavra de Deus, ter compreensão da graça de Deus, compreensão do compromisso humano e compreensão das nossas necessidades. Você sabia que teve uma pessoa na igreja que eu não fui autorizado a revelar o nome, mas talvez você saiba. Você sabia que na nossa igreja teve uma pessoa que a conta dela foi zerada, entraram na conta dela e pegaram todo o dinheirinho dela? Sabe, irmãos, são coisas assim que a gente tem que sentir a dor. São coisas assim que eu tenho que procurar a pessoa, talvez num momento sozinho. Irmã, a senhora está precisando de alguma coisa? Sabe, irmão, porque somos uma família, somos irmãos, e a gente só encontra esse crescimento no reino de Deus quando a gente se dispõe a esse amor que, conforme eu vim falando, que o Senhor tem colocado em nós. Ele tem feito dentro de nós, no nosso coração, um depósito. O nosso coração é um depósito do amor de Deus.
E Ele vai depositando amor, depositando amor, depositando amor. Sabe para quê? Não é para você só se amar, porque você tem que se amar, mas é para você amar o seu próximo. É para você sempre olhar com um olhar de misericórdia. É olhar aquele que não tem o que comer, mas ele vai ter que comer, porque você chegou naquele lugar. E se você chegou naquele lugar, Jesus chegou naquele lugar. Você tem que ser a diferença. Somos a luz desse mundo. Somos sal. Somos diferentes. Não somos melhores e nem piores. Somos diferentes, porque temos o Espírito de Deus em nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Que você sinta paz no seu coração. Que você perceba o reino de Deus sobre a sua vida. Que você perceba Ele querendo se comunicar a cada momento com você, querendo interagir com você. O nosso Deus, Ele gosta de comunicação, não tem horário para Ele. 3 horas, eu não posso chamar o Senhor que Ele vai acordar. Não, a Bíblia diz, não tosquenejará o guarda de Israel. Oh, glória, esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos com a equipe de louvor, louvar o Senhor com muita alegria.